A gente teve um atraso na primeira audiência dessa manhã, mas ela aconteceu, acabou agora há pouco e já vai começar daqui a alguns instantes a próxima da Secretaria de Obras. O secretário Marco Antônio de Toledo está aqui com a gente. Obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui na casa. Secretaria de Obras numa cidade desse tamanho, com tanta coisa acontecendo, uma secretaria de bastante trabalho. Sim, é uma secretaria que tem bastante demanda. Hoje nós vamos falar um pouco do orçamento para 2014 e as previsões para 2015, 2016, 2017. Pretendo também explanar um pouco o que é o cotidiano da secretaria hoje, explicar um pouco da estrutura da secretaria e debater e responder as questões que forem assim consignadas com os vereadores. Uma secretaria, você falou a respeito da estrutura dessa secretaria, são 4 departamentos, uma secretaria bastante grande, de bastante trabalho. Hoje, as principais funções, se é que dá para a gente resumir aqui rapidamente da secretaria, quais são, secretário? Então, hoje a secretaria ela tem 4 departamentos, ela tem um departamento de planejamento de projetos, um departamento de infraestrutura, um departamento de obras de edificações públicas e o departamento de iluminação pública. As principais demandas são a execução das obras de infraestrutura no município, pavimentação, drenagem, contenções, elaboração de projetos e a questão da iluminação pública no município, a manutenção da iluminação juntamente com a bandeirante e execução de novos pontos de energia no município. O orçamento da secretaria hoje é de quanto? Tem alguma previsão para que aumente? Então, o orçamento hoje da secretaria ele é composto de recursos próprios, recursos de repasses estaduais e repasses federais. Hoje, na ordem para 2014, 370 milhões, que aí eu vou explicar detalhadamente na audiência. E aí, em 2015, 2016, 2017, ele tem uma redução, porque as questões de repasses, eles acontecem ano a ano. Então, eles tendem a flutuar em 2015, 16 e 17. Né? Mas para 2014, na ordem de 370 milhões. Certo, obrigada pela sua entrevista, boa audiência. Tá, muito obrigado. A gente conversou aqui com o secretário da pasta de obras, Marco Antônio de Toledo, que falou um pouquinho para a gente sobre o trabalho da secretaria e esse orçamento que ele vai discutir e disse para a gente que vai discutir detalhadamente, vai expor detalhadamente durante a audiência. Você continue com a gente tem audiência às 9, teve às 9, às 10 e às 11 da manhã e durante toda a tarde também com transmissão ao vivo da TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Bom dia, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação do Plano Plurianual 2014-2017 e Lei Orçamentária Anual de 2014, que compreendem, respectivamente, a análise dos projetos de lei número 5454 de 2013 e 6111 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação e em seguida será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa o nosso nobre secretário de Obras, o senhor Marco Antônio de Toledo. Com a palavra, nosso nobre secretário. Bom dia a todos os presentes, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores e demais participantes. Hoje nós vamos falar um pouco da audiência pública da Secretaria de Obras, a questão orçamentária 2014, 2015, 16 e 17. Eu queria consignar com os senhores, se os senhores permitirem, o presidente permitir, explicar um pouco o que é a Secretaria de Obras, a estrutura, o que é o cotidiano dela, falar um pouco detalhadamente do orçamento de 14, as previsões para o orçamento de 2015, 16 e 17, e depois, como o presidente falou,
a nossa equipe está à disposição para responder os questionamentos, as perguntas, os esclarecimentos que a plateia assim decidir fazer. Começando, eu queria informar os senhores que a diretoria toda da Secretaria de Obras está aqui, junto com a assessoria do prefeito que trabalha na Secretaria de Obras, a Selma e a Débora, que são as nossas agentes de orçamento, que constroem juntamente com o governo e com a gente o orçamento municipal. Hoje, dando início aos trabalhos, a Secretaria de Obras ela é constituída de 4 departamentos. O Departamento de Infraestrutura, que é dirigido pelo engenheiro Osmar Savoia, o Departamento de Planejamentos e Projetos, que é dirigido pela engenheira Mônica Mingossi, o Departamento de Iluminação Pública, dirigido pelo engenheiro elétrico Marcelo, e o Departamento de Edificações, que é dirigido pelo engenheiro civil Elídio. Tem o gabinete do secretário adjunto, que é o Arnaldo, que é o secretário adjunto, e o gabinete do secretário. Hoje, o que acontece? A secretaria, ela deu, digamos assim, uma otimizada nos departamentos. Antigamente, era de conhecimento dos senhores que o serviço funerário era avocado à Secretaria de Obras, o DODM, que é o Departamento de Administração Direto, também era na Secretaria de Obras, e o funerária, DODM e o DTI, Departamento de Transportes Internos. Então, todos esses departamentos hoje, eles foram para a Secretaria de Serviços Públicos, que é a secretária Maria Helena. Então, hoje, a Secretaria de Obras, ela não tem mão de obra própria, ela não executa manutenção, ela só executa as obras novas, né? Hoje, grande parte dos nossos recursos, eles são oriundos de repasse federal, né? E temos em torno de 232 colaboradores hoje na Secretaria de Obras. Com isso, com essa explanação, com essa otimização que eu expliquei dos departamentos para os senhores, teve uma redução na nossa folha de pagamento na ordem de 60%, e evidente que é matemático, o que reduziu na nossa folha deve ter aumentado na folha de serviços públicos e da administração que absorveu o DTI. Então, falando um pouco agora do orçamento, para 2014, nós temos uma previsão hoje de investimento com pessoal, que seria a folha de pagamento, o custeio com pessoal efetivamente, na ordem, em números redondos, eu tenho os números, mas na ordem de 12 milhões e meio. O custeio com a secretaria, que seria contas de energia, contas de telefone, aluguel, o custeio direto para operacionalizar contas de luz dos próprios públicos do município, na ordem de 17 milhões e 400. E aí começamos os investimentos. Para 2014, a previsão de investimentos com recursos próprios são na ordem de 37 milhões e meio em números redondos. Recursos oriundos de transferências estaduais na ordem de 410 mil, e transferências federais na ordem de 305 milhões, totalizando um orçamento para 2014 na ordem de 370 milhões aproximadamente. O que acontece? Sendo que desses 305 milhões, que são transferências federais, na ordem de 45 milhões, eles são recursos a fundo perdido, aquele que é repassado, você executa a obra e o município não precisa contrair um financiamento. O restante é oriundo de financiamento. O que acontece hoje? Para 2015, 16 e 17, existe uma previsão de orçamento que o governo ainda não nos passou o número da folha de pagamento, mas se a gente fizer uma conta conservadora, considerando uma folha de pagamento parecida com o que nós falamos aqui em 2014, nós teríamos na ordem de 51 milhões para 2015, 49 milhões para 2016 e 51 milhões de novo para 2017. A pergunta que eu me faço,
e que vocês também devem se fazer, nossa, é uma diferença muito grande no orçamento. Esse orçamento 2015, 16 e 17, ele só está aqui os recursos municipais e os recursos oriundos de alguns repasses de impostos federais, que eles vêm para o município é obrigado a repassar para a Secretaria de Obras, que são recursos destinados a obras de infraestrutura, como o FEX, que é um imposto da importação, o CID, que é um imposto de combustível, o CEFEM, que é um recurso mineral, e o FEP, que é um recurso de petróleo. Essas estimativas, e são estimativas para 2015, 16 e 17, são em função de arrecadações anteriores desses impostos que são repassados para o município, colocados aqui. Por que a flutuação nesse valor do orçamento? 2015, 16 e 17, ainda nós não estamos contando com os repasses federais e estaduais, que grande parte desses repasses, eles são oriundos de emendas de bancadas estaduais ou federais, ou de convênios firmados a nível de financiamento. Então, hoje, o orçamento de 2014, ele se torna um pouco maior por causa dessa questão do financiamento que eu falei dessas obras de macrodrenagem, né? Ou seja, o nosso orçamento, ele continua muito parecido com o que foi anteriormente, só com essa diferença desse aporte, desse possível financiamento no futuro, né? Com relação ao orçamento, nesse primeiro momento, seria isso, essa explanação. Depois, se precisar, se alguém precisar dessas informações detalhadas, eu estou com a minha assessoria toda aqui, eles passam detalhadamente para o senhor presidente, para os vereadores que assim necessitarem. Mas aí, se o presidente achar coerente, eu estou à disposição para responder os questionamentos dos senhores. Passado essa parte da audiência, passemos à parte dos questionamentos feitos pelos vereadores e pelos munícipes. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente da mesa, Eduardo Barreto, secretário Marco Antônio, ao qual cumprimento toda a sua equipe. Eu quero dizer para os senhores que eu estou me sentindo em outra cidade hoje aqui, com essa audiência da Secretaria de Obras, porque é diferente de todo o município, o líder do governo, Samuel Vasconcelos. Nós temos um secretário que é de carreira e toda a sua diretoria são funcionários de carreira e todos técnicos. Isso quem está falando é o líder da oposição, não é o vereador fazer demagogia, não tem ligação com o governo, faça oposição, mas uma oposição coerente. A hora que vamos elogiar, vamos criticar, vamos fazer crítica. Então, estou me sentindo em outra cidade, porque você pega algumas secretarias importantes do município, que é de indicação política. Eu vou dar um exemplo, Secretaria do Trabalho. Vinha uma secretária fazendo um trabalho maravilhoso. Aí, por uma indicação política, o prefeito vai lá e muda tudo. Temos um SDU que necessita de cargos técnicos, pelo amor de Deus. Então, a Prefeitura de Guarulhos, às vezes, algumas indicações políticas acabam atrapalhando o progresso da cidade. Atrapalhando. Um processo para andar em algumas secretarias é dias e é meses. Um exemplo é o processo da FATEC. A FATEC já está com verba do governo do estado para 3 mil vagas lá no Parque Secap, líder do governo. E o secretário de trânsito, ele quer tratar a FATEC como se fosse iniciativa privada. Ele quer que a cumpra a legislação de estacionamento, não quer diminuir a FATEC deu algumas alternativas e não aceita. Então é o seguinte, acho que as secretarias do município, nós temos que ter técnicos que façam um bom trabalho. Temos um orçamento que a gente vê é um número grande, mais de 300 milhões, mas pelos problemas que nossa cidade atravessa, acaba sendo um valor irrisório, tá? E nós temos um outro problema na cidade, senhores vereadores, aqui o nosso orçamento. O prefeito, vereador Jesus, ele solicita um remanejamento de mais de 90%, que está em 12% no nosso orçamento, só que
esses 12% representam mais de 95% do orçamento. Então, o prefeito vai poder remanejar verba da Secretaria de Obras para qualquer setor que ele quiser. Se ele quiser tirar verba da Secretaria de Obras e mandar para shows, para a Secretaria de Cultura, ele pode. O valor que ele quiser, sem autorização do Legislativo. E nesse orçamento, senhores, eu tenho uma esperança que a Câmara foi renovada em 60%, eu espero que os senhores vereadores, nós mexemos nesse item, diminuímos o poder de remanejamento do Executivo, para que a Câmara Municipal não fique aqui assistindo o prefeito remanejar o dinheiro para onde ele quiser. Então eu tenho esperança que nesse mandato, nesse novo mandato, é o primeiro orçamento que os vereadores novos estão votando, que nós diminuamos esse valor, porque aí a Secretaria de Obras vai poder executar o seu planejamento de obras, meio ambiente, o que foi planejado, o meio ambiente pode planejar e executar, e nós não fazemos papel de bobo, porque a Câmara acaba fazendo papel de bobo, porque é o seguinte, nós ficamos aqui assistindo, e se o prefeito achar necessário fazer um remanejamento maior, vem para a Câmara, onde as comissões vão dar o parecer, e o plenário é soberano. Se o prefeito tem uma maioria absoluta nessa Câmara, não há necessidade de colocar um remanejamento acima de 90%. Então eu peço, vamos conversar muito, nós temos várias audiências, o orçamento deve ser votado até 15 de novembro, e que nós mudamos esse passo. Isso não é prejudicar o prefeito, isso é fazer aquilo que o Legislativo deve fazer, legislar e fiscalizar. É isso que nós devemos fazer. Quanto ao orçamento, secretário, eu não tenho nada a falar, eu conheço Vossa Senhoria há pouco tempo, mas conheço o seu currículo, tá? Está de parabéns pela administração da secretaria, a sua diretoria está de parabéns. Está de parabéns. Queria que as outras secretarias fossem como a Secretaria de Obras, com certeza nós teríamos uma cidade bem melhor. Obrigado. Com a palavra, nobre vereador, doutor Alexandre Dentista. Bom dia, presidente Eduardo Barreto. Aproveito a oportunidade mais uma vez para parabenizá-los pela condução da comissão. Bom dia, secretários e demais da equipe. Bom dia, vereadores, público presente. Uma coisa que eu tenho cobrado muito o governo, algumas secretarias, principalmente a secretaria do senhor, é sobre o término das obras ao redor do Lago Vila Galvão. Eu gostaria realmente de saber, última vez que eu tive com o prefeito, essas obras seriam concluídas, a parte de recapeamento, tudo, de asfalto, não a parte do piscinão, que eu sei que isso ainda demora um pouco. Eu sei que terminaria no final de outubro, mas devido às chuvas, tudo, a nova prazo de final de dezembro. Só gostaria de confirmar se realmente isso vai ser final de dezembro, se isso vai concluir essas obras, que eu tenho cobrado muito, porque infelizmente essa obra vai ser muito importante para o bairro, mas acabou com o comércio ao redor, acabou com o bairro. A parte da Vila Rosário ali, todas as ruas ali vai precisar mexer, porque ali realmente está um caos aquelas ruas ali ao redor da 20 metros. Sobre o Lago Vila Galvão, eu sei que eu venho cobrando muito, e eu sei que vai passar por uma revitalização o Lago da Vila Galvão. Inclusive, uma das minhas prioridades é um centro poliesportivo atrás do Teatro Nelson Rodrigues, e eu sei que ali já tem realmente um projeto para revitalizar ali também. Gostaria de saber quando começam essas obras de revitalização do lago, realmente se vai ser feito um centro poliesportivo ali naquela região, e também sobre a região ali na Vila Galvão, ali sobre o anel viário ali do lado, onde era a feira de quinta-feira, ali do lado do supermercado Cobal, eu sei que ali vai passar o corredor de ônibus. Eu queria saber se o senhor já sabe, se já definiu para onde vai a feira que está ali e realmente quando vai começar essas obras do corredor de ônibus ali dessa região. Tá bom? Parabéns pelo trabalho do senhor e da sua equipe. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador, professor Jesus. Bom dia, senhor presidente,
Secretário, bom dia. Falando já do secretário, quero cumprimentar a todos da Secretaria de Obras. Bom dia também aos senhores vereadores e todas as pessoas que nos assistem. Senhor secretário, nessa manhã, ouvindo algumas pessoas falando, é que também é uma manhã de cobrança. Isso é muito bacana, até para o nosso município, para que nós possamos realmente saber o que está acontecendo. A minha pergunta, o senhor explanou sobre a questão das verbas que chegam durante o ano para o ano que vem. Eu gostaria de saber se existe um planejamento, ou seja, para o próximo ano, onde obras vai atacar, ou seja, onde ele vai fazer as obras. Tem algum bairro já definido, já existe isso, já tem um planejamento pré-agendado para o próximo ano? Eu gostaria de saber. E outro quesito também é o seguinte, no bairro do Soberana, na rua Minas Gerais, nós temos ali um rio, e esse rio, na realidade, já vem sendo tratado há muito tempo, a obra ali naquele lugar, nós já temos várias coisas, começa, começa. Eu gostaria de saber se, não sei se o senhor tem uma previsão, como que está, se realmente vai continuar a obra, se vai parar, como que está ali na cidade Soberana, na rua Minas Gerais. Tá ok? Então eu queria saber só do planejamento para o ano que vem. Onde serão destinadas as verbas, para quais obras, para quais bairros ou para qual, tá ok? Empreendimento. Obrigado, somente isso. Com a palavra, nobre vereador, Dr. Paulo Sérgio. Senhor presidente, vereador Eduardo Barretos, os colegas vereadores aqui presentes, ao secretário Marco Antônio, cumprimentar a todos, agradecendo a presença também. Mas o que talvez o vereador Jesus ele deu uma resumida em relação ao que nós iríamos perguntar também, que seria o investimento, as obras aonde que estarão apontados com relação a esse valor um pouco mais de 300 milhões do governo do estado, aonde será feito esses investimentos. Sabemos que quando se fala em dinheiro do governo do estado, ele é pontual, são os projetos apresentados, será aplicado naquilo. Temos também conhecimento que há uma contrapartida do município também, que faz parte do convênio. Mas eu gostaria aqui de dizer um problema seríssimo. Eu queria saber, secretário, nós temos ali na Avenida Guarulhos, entre a rua Antonieta Arres de Moraes Barros e a rua Professor Ferreira Paulino. O que acontece? Ali, há muitos anos eles sofrem, principalmente em período chuvosos, é o início do ano, final do ano, início do ano. Isso já foi discussão de outras administrações também, que estava dentro do plano, projeto para ser executado, porque ali se forma uma subbacia e a captação ela é insuficiente pela quantidade de águas que vem da rua Cônigo Valadão, Joaquim Miranda, ali da antiga secretaria, onde que tem o Parque Fracalanza. E eu gostaria de saber se para o ano que vem tem alguma previsão para sanar esse problema. Sabemos que a cobrança é grande, Guarulhos é muito grande. Quando a gente vê um número aqui, nós ficamos perplexos com o número, mas nós esquecemos que nós estamos em Guarulhos. Fracionado, isso aí significa, temos que ser coerente com isso também. Então, para nós é importante nós sabermos aonde serão feitos esses investimentos em 2014, para que a gente possa discutir também e dar uma resposta à sociedade, principalmente à região que os vereadores atuam, porque a cobrança ela é grande e nós muitas vezes não alcançamos pelo porte. Então eu gostaria de saber se ali está previsto isso aí, se tem algum plano para 2014, se tem algum plano para essa administração ainda, tá? Não vou entrar no mérito, nós temos um problema crônico também que o senhor já tem conhecimento, com relação ao córrego Itapejica, ali no final da FURP, que eu acho que nós cobramos muito a cidade, e nós temos também que ter uma contrapartida do governo do estado, haja vista que tem uma área enorme
do Estado ali que poderia também ter uma atenção voltada. Então eu gostaria de saber se há projetos para 2014 e 2015. Com a palavra, claro. Registrado, vereador. Com a palavra, nobre vereador Novinho Brasil. Bom dia, senhoras e senhores, nobre vereador, presidente dessa comissão, vereador Eduardo Barreto, a pessoa do qual eu cumprimento todos os colegas vereadores presentes, toda a imprensa, público presente, o secretário de obras, na pessoa do qual também quero cumprimentar toda a sua equipe que o acompanha e lhe auxilia aqui nesses trabalhos. Parabéns, secretário, pela equipe, como já foi falado pelo vereador Geraldo Celestino, mas não vou entrar nessa questão, só quero parabenizar o senhor pelo trabalho, pela sua equipe de trabalho. Quanto ao orçamento, está bem claro aqui, está bem explícito, e a gente, o vereador, ele vem aqui na sessão, inclusive nas audiências, inclusive das comissões, mais para discutir o orçamento, né? Mas é inevitável a gente também aproveitar para falar das demandas. Até porque a agenda do vereador é uma agenda um pouco louca, né? Pela manhã você está num lugar, à tarde você está no outro, e nem sempre você tem tempo de ir à secretaria. E eu não vou entrar muito aqui na questão do orçamento, porque, como falei, já está bem claro aqui, já estamos aqui com a planilha na mão, com os valores, aonde vai ser gasto, aonde está sendo gasto. Mas eu queria fazer aqui umas colocações também, secretário. Inclusive, uma delas já foi até citado aqui pelo vereador Jesus, que é a Rua Minas Gerais, ali no Soberana. Só vou reforçar aqui, já estava escrito ali, já estava no plano de questionamento. A Rua Minas Gerais, ali no Soberana, da Praça Estrela para baixo. E ali tem ofício talvez tenha ofício de todos os vereadores dessa casa, se eu não estiver exagerando, mas talvez tenha dos 34. Inclusive, desse vereador tem, do mandato passado, desse mandato já tem, que é o pedido de contenção, né? Contenção daquele córrego, da Rua Minas Gerais, e a pavimentação da mesma, nas duas margens do córrego, que é uma coisa antiga. Eu tive lá, acho que há uns 30 dias atrás, e os moradores chegam a reclamar que é uma coisa de 30 anos. Claro que há 30 anos o senhor não era secretário, o prefeito da cidade não era o mesmo, a administração não era a mesma, mas os moradores não querem saber, eles querem saber se vai resolver, e eles citam que há 30 anos eles fazem reivindicação. Então é uma das questões que eu gostaria também, só reforçando, do professor vereador Jesus, se tem algum plano rápido para a Rua Minas Gerais. A outra situação é na Rua Joaquim Moreira, que é um caso antigo também, secretário, no Pimentas, na Rua Joaquim Moreira, entre a Juscelino Kubitschek de Oliveira e entre a Rua Teresa Akel. Ali tem uma rua paralela à Joaquim Moreira, que fica nos fundos das casas, entre a Juscelino e a Teresa Akel, que essa rua está até sumindo. E qual é a nossa preocupação ali? Se ocorrer o que aconteceu no Santa Paula em 2009, 2010, que o morro desceu, aquelas casas são engolidas por aquele morro, elas são soterradas por aquele morro. E de vez em quando uma parte desce, tanto é que a rua está sumindo. Tem escola, tem uma escola estadual na parte de cima, tem uma escola da prefeitura, que inclusive o muro da escola estadual já caiu, parte do muro da escola estadual, é um negócio perigoso, e nesse período de chuva, que vai começar agora, começa realmente a descer terra. Graças a Deus até agora tem sido pouco, mas a terra muitas vezes vem parar na calçada dos moradores,
que moram na parte de cima do morro. Então, eu quero saber se o senhor tem também algum plano para aquela obra, que é uma obra que se faz necessário e até uma obra que, se ficar da maneira que está lá, é um pouco perigosa. Minas Gerais falei, da Teresa Aque eu falei. Uma outra situação é lá no Santo Afonso, que até o vereador Anistaldo tem corrido muito atrás desse problema lá, que é as enchentes lá do Santo Afonso. E foi identificado que existe uma empresa lá no Santo Afonso, uma empresa chamada Sueco, que parte do córrego, o córrego Pedrinha que passa no Santo Afonso, também passa dentro dessa empresa. Não porque ele passou a passar dentro da empresa, porque a empresa construiu em cima do córrego. E agora a empresa se achou no direito de colocar comportas. Todos os moradores sabem disso, nós vereadores sabemos disso, e a empresa coloca comportas na tubulação que passa dentro da empresa, nos fundos da empresa. E quando chega a época de volume maior de água, a empresa fecha as comportas. E a população que se vira. Então, o que nós queremos saber? Existe uma solução juntamente a essa empresa para resolver? A caixa que tem de inspeção que recebe a água na avenida principal será ampliada? O que se vai fazer nessa situação do Santo Afonso, que todo ano inunda, as casas enchem de água lá, por conta dessa situação, dessa caixa não vencer a vazão de água. Uma outra situação, já vou fechar, acho que o senhor vai sair daqui lotado de reivindicação só desse vereador. Uma outra situação, secretário, que é antigo também, né? Isso é muito antigo, não é coisa da sua pasta, mas vamos colocar aqui, de repente a gente acha uma solução. São as duas pontes das cidades vizinhas, São Miguel e Itaim. Aquilo é um terror, final de semana, horário de pico. A estrada, para concluir, senhor presidente, a estrada está boa, tanto para lá como para cá. Agora, com relação à ponte, no horário de pico, você tem que parar, se vier um ônibus, você tem que parar para esperar, se vier um caminhão, tem que parar para esperar. E agora eu estava pensando, como o prefeito é do mesmo partido, se não tem condições de fazer uma conversa e uma ampliação daquelas duas pontes. Obrigado, senhor presidente, obrigado, secretário. Com a palavra, nobre vereador Guti. Bom dia, secretário. São 3 perguntas, na verdade, que eu gostaria de fazer. A primeira, o professor Jesus, mais algum outro vereador, já a fez. Qual seria, para o ano que vem, a principal obra, né? O que seria debruçado os trabalhos da secretaria para o ano que vem? Qual seria essa obra e o que traria de benefício para a cidade? Ou obras, né? A segunda questão, quanto ao prédio locado lá no Open Hall, onde era o antigo Open Hall, ele ainda continua sendo locado? Qual que é a funcionalidade dele, né? E se existe planos para que seja feita alguma reforma, enfim, falar um pouco sobre isso. E a terceira pergunta, ela versa sobre qual será o total gasto e no que será gasto naquelas locações que a secretaria faz de automóveis, carros, maquinário, porque a gente sabe que bastante tempo atrás, a secretaria tinha vários próprios móveis, né, que seriam as máquinas. E agora parece que esse número caiu um pouco em face das locações que estão sendo feitas, das contratações, das terceirizações dessas máquinas. Então, eu gostaria de saber qual o montante e o que está sendo locado nesse sentido. Só isso. Com a palavra, nobre vereador Toninho da Farmácia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que compõem a mesa. Bom dia a todos presentes, a todos que nos assistem pela TV Câmara
O meu questionamento é o seguinte: por que, em respostas a todos os meus requerimentos, o senhor responde que existe o projeto, mas não existe previsão para as obras? São eles: a Avenida Nova Vataporanga, a Avenida Damião Lins de Vasconcelos, a Rua Holanda, a Rua Walter Quirino. Tendo em vista que a Secretaria tem 340 milhões para investir em obras, qual a probabilidade que essa Secretaria tem de me dar uma resposta concreta? Porque nessas avenidas existem muitas famílias e a pavimentação é muito importante, porque previne doenças e qualidade de vida para elas. Muito obrigado. Com a palavra, nobre munícipe, senhor Maurício Xavier. Bom dia a todos, a mesa, senhores vereadores e todos presentes. Meu nome é Maurício, eu sou assessor do vereador Ariel e sou morador da região da Água Chata, há muito tempo lá. Eu gostaria de fazer para o secretário uma pergunta, porque foi apropriada uma área lá na Vila Branca para fazer uma escola tipo creche, né? Porque estamos precisando muito na nossa região, está vindo muitos moradores para a estrada da Água Chata e a situação é difícil na escola de Regina, porque tem muita gente do bairro que não tem vaga na escola, porque tem que dar para outras pessoas que vêm de fora. Minha pergunta é essa, secretário. Na Secretaria de Educação, eu fui informado que essa escola vai começar esse ano. E quem vai fazer a escola é a Secretaria de Obras. Eu só gostaria de saber se está nos planos da Secretaria, se tem alguma coisa já realmente encaminhada. São minhas perguntas. Muito obrigado. Com a palavra, nobre assessor do vereador Heleno Metalúrgico Dalmo. Bom dia a todos, bom dia secretário Marco Antônio, presidente Barreto. Minha pergunta é rápida, sobre pontos de iluminação, secretário. O Heleno, a gente andando pela cidade, a gente recebe muito questionamento, tem muitas vielas, ruas ainda às escuras. Então, se há verba destinada para o ano que vem, se há projeto para a iluminação pública da cidade, novos pontos de iluminação. Obrigado. Bom, secretário, não havendo mais nenhum munícipe, nem vereador inscrito, também vou fazer a minha pergunta. Secretário, é claro que o senhor vindo aí para a secretaria, nesse primeiro momento, o senhor deve ter identificado, com a experiência do senhor, alguns pontos falhos da nossa administração do Executivo por parte da Secretaria de Obras. A gente vai ter um aumento aí de mais de 60 milhões na pasta do senhor para o ano de 2014, cerca de 21%. Existe algum setor que o senhor identificou que vai ter o seu orçamento um pouco mais aquecido para que possa intervir melhor na cidade? Esse é o meu questionamento. E não havendo mais questionamentos a serem feitos, passemos aos esclarecimentos e últimas considerações do nobre secretário. Bom, começando pelas palavras do vereador Geraldo Celestino, eu agradeço as palavras que ele fez com relação à nossa equipe, à secretaria, fico muito lisonjeado. Era um pensamento meu também nomear os diretores, divisões, sempre pela boa técnica, não pela amizade, pelo companheirismo. E também, graças a Deus, eu pensando assim, foi um pedido do prefeito a mim, quando ele me nomeou, dia 11 de dezembro do ano passado, falou: Marco, você é um funcionário de carreira, e eu gostaria que você escolhesse o pessoal, não pela relação de amizade ou relação de cordialidade, mas pela relação técnica. Eu quero o melhor técnico na melhor área. E graças a Deus eu tinha isso dentro da Secretaria de Obras quando eu era diretor de infraestrutura. Todos os meus diretores, com exceção do Marcelo, que ele era divisão de iluminação, foram chefes de divisão antes. Então eu costumo brincar que eles passaram, como eu também passei,
pelos estágios. Eles sabem como a máquina funciona, sabem como tem que fazer, prezam a técnica acima de tudo, então me deixa bastante lisonjeado. Com relação à questão do remanejamento do orçamento, que o vereador mencionou, ele está correto. Mas no caso da Secretaria de Obras, vocês viram que eu frisei bastante a questão de recursos federais, recursos estaduais e repasses de impostos federais, que são recursos que eu diria assim, não sei se o termo certo seria esse, são recursos carimbados, que não podem ser remanejados. Os únicos recursos que podem ser remanejados, como o vereador falou, ele tem razão no que fala, são os recursos que a gente chama de recursos próprios, né? Que no caso do orçamento da Secretaria, ele é muito pequeno nesse caso. A Secretaria já há muito tempo vem trabalhando com uma carga muito grande de recurso vinculado. Então, no nosso caso, esses recursos eles vão ficar realmente destinados à Secretaria de Obras. Acho pouco provável que na Secretaria aconteça isso, mas ele está correto na fala dele. O vereador Alexandre Dentista me perguntou sobre as questões do término da Vila Galvão. O que acontece? A drenagem era para ter acabado realmente no dia 30 de outubro agora. Nós está faltando fazer uns 20 e poucos metros de aduela, ali perto da São Luís, com o lago ali perto do Teatro Nelson Rodrigues, que deve estar terminando nos próximos dias. E agora, nesse mês de novembro, nós estamos começando os recapeamentos nas áreas que foram afetadas pelo contrato da obra, ou seja, aonde a construtora abriu para fazer as drenagens, nós vamos começar os recapeamentos agora no mês de novembro, porque é a determinação do prefeito que nesse mês de novembro tem que estar com isso concluído. Incomitante a isso, o que acontece? A Vila Galvão, em função dessas enchentes que isso é uma história de mais de 40 anos, a malha de pavimentação dela é muito deteriorada, o vereador tem toda a razão. O prefeito e eu conversamos com o presidente da Proguaru, as áreas que não têm intervenção no contrato da obra, a Proguaru está começando, já está em campo fazendo uma revitalização, porque a ideia do prefeito é entregar o bairro muito melhor do que começou antes da obra. Então, a ideia, a drenagem é terminar nos próximos dias, com um pequeno atraso por causa da chuva, mas era 30 de outubro, começar os recapeamentos nas vias que foram feitas as drenagens, as vias do entorno, que não tem interferência com a obra, mas estavam em condição ruim, a Proguaru já está trabalhando nela, e depois vamos ficar confinados só ao trabalho dentro do piscinão, onde é a obra de escavação do piscinão ali. Aquilo vai gerar uma viagem grande de caminhões, porque é uma escavação muito grande. O pessoal da Secretaria de Transporte e Trânsito já se uniu com a gente, porque essa obra é uma obra plural, a Secretaria de Obras, o SAI ajuda muito a gente, a Secretaria de Transporte e Trânsito também ajuda bastante a gente não faz nada sozinho ali. Eles já determinaram qual é a rota obrigatória que os caminhões têm que fazer para sair da escavação, para minimizar os impactos do pavimento, e depois disso feito também, a gente vai revitalizar essa rota. Então a ideia do prefeito, a determinação dele, é que esse bairro se torne muito melhor do que já era. E vamos começar a surtir os efeitos agora, a partir de novembro. Sabe a fala do vereador, a população sofreu muito com a demora dessa obra, mas é uma obra de drenagem, é uma obra extremamente complexa, extremamente assim, destrutiva para se realizar, mas depois de pronta, ela dá um retorno muito grande, já está começando a dar frutos. Hoje a gente roda, eu acompanho diariamente aquela obra, você já começa a ver nos comércios locais as placas dos comerciantes começando a recontratar funcionários, porque perderam, teve uma falta de atrativo do comércio local em função da obra, a população não circulava naquela região, então agora já está começando. E eu tenho como pensamento que agora, ficando só o piscinão confinado naquela área da praça, não digo que volte à normalidade, mas a gente vai chegar muito próximo do final da normalidade ali, então tende-se a melhorar bastante. Com relação à revitalização do lago, existe uma obra licitada que está no meio ambiente da revitalização do lago. Nós estamos aguardando a Caixa Econômica dar ordem de início dessa revitalização para o pessoal do secretário Henrique Zanetta começar a obra lá de revitalização. Como é uma obra de revitalização, tem uma parte de urbanização, de paisagismo muito grande, é ele que vai fazer isso. Nós só estamos auxiliando ele na questão do convênio para sair a ordem de início para fazer essa obra. Já tem licitação, empresa contratada, só falta a ordem de início da Caixa. Evidente, a Caixa ela pede uma série de documentações, está sendo atendido para sair isso. Nós estamos também trabalhando, eu, Henrique Zanetta, a diretora Mônica, muito grande para que saia essa obra, porque essa obra precisa sair agora,
porque é o momento certo. Nós estamos terminando a parte de drenagem, faz a revitalização, começa a entregar alguns produtos prontos. Com relação ao corredor de ônibus que o vereador perguntou e a feira, o que acontece? A feira, ela é uma atribuição do SDU, a mudança da feira. Mas eu acho, e aí eu vou pedir depois para o Ferreira e o Edilson, que são a assessoria do prefeito na secretaria, falarem com o nobre vereador, para ver se já tem alguma tratativa, Secretaria de Transporte, Trânsito e SDU, porque deve haver, porque quem tem a interface com esses corredores de ônibus, que são corredores estaduais, feitos pela MTU no município, é a Secretaria de Transporte e Trânsito. Então ela deve estar negociando isso com a SDU. Eu lembro que quando eu fui diretor de trânsito, na gestão retrasada, que a gente fez uma revitalização na Vila Galvão, a gente remanejou algumas feiras lá e fizemos as conversas com a SDU. Deve estar acontecendo alguma coisa. O Ferreira e o Edilson estão anotando e vão falar com o senhor, vereador. Tá? Pois não. Com relação ao questionamento do vereador professor Jesus, o que acontece? Falando um pouco primeiro da Minas Gerais. A Minas Gerais é uma obra que ela está em andamento. Ela está com, vamos dizer assim, com rendimento agora um pouco mais vagar, porque tanto a obra da Vila Galvão, que ela está chegando, vamos dizer assim, num estágio de uns 40%, 60% de conclusão, a Minas Gerais começando agora, elas têm uma particularidade, elas são obras que quando começam, elas frustram um pouco pela velocidade. Por quê? São obras que têm questões de licenças ambientais pesadas, são obras que elas são licitadas, isso é permitido pela Caixa, elas são licitadas com um projeto básico, e a construção do projeto executivo dela acontece no decorrer da obra, e a construção desse projeto executivo, ele passa por uma anuência da Caixa Econômica. Isso vamos subentender, quando passa por uma anuência da Caixa Econômica, se concebe o projeto, ela tem que analisar, faz os comentários, pede para mudar alguma coisa e autoriza a execução, então ela perde um pouco de ritmo por causa disso. Essa perda de ritmo, ela não deixa o empreiteiro medir, o empreiteiro também, mas ela está em execução. Hoje nós estamos trabalhando, já fazendo a concretagem do canal de fundo ali na Minas Gerais. Ela vai ser toda assim, canalizado a céu aberto, porque hoje, para o governo federal colocar recurso nessas drenagens, ele exige que os projetos da gente, eles tenham os piscinões, que são os reservatórios de retenção, para você não jogar a água da drenagem para frente e estourar na frente, a drenagem, ele quer que você reserve essa água, ele exige que, na medida do possível, você faça a renaturalização da área, ou seja, que ela fique mais parecida de como era antes. Então, hoje o projeto lá é um canal a céu aberto, com as duas pistas feitas no meio. Lá no Soberana, praticamente foi feito todas as ruas, lá na gestão passada do prefeito Almeida, que era em Cidade de Santos, Pirapora de Bom Jesus e algumas outras, faltava só a Minas Gerais, essas coisas. A obra já começou. Ela tende a pegar um ritmo maior nesse momento. Eu acho que ela gera um pouco menos de transtorno na população do que a Vila Galvão, porque lá era uma rua de terra, ela vai começar a gerar um conforto. O piscinão é numa área um pouco mais confinada, então ela está em andamento. Com relação a outro questionamento dele, que foi a questão do planejamento, de como vão ser feitas as verbas, o que acontece com as obras da Secretaria de Obras hoje? São obras, com exceção de Vila Galvão, que é uma obra de contrato de 18 meses, como também a Minas Gerais, uma obra de contrato de 18 meses, as obras da Secretaria de Obras são obras de pavimentação, recapeamento, contenções, que obras, quando muito demoradas, são obras de 180 dias, são obras rápidas. Hoje, existe um plano diretor de pavimentação e drenagem no município. A parte de pavimentação, vale salientar que esse plano diretor foi feito juntamente com a ProGuaru, que nós temos o status de todas as vias do município, onde é pavimentado, onde é intertravado, onde é de terra, se ela é pavimentada, o estado do pavimento, se ela tem drenagem superficial, se ela tem uma drenagem com rede, que a gente chama que é a rede de tubos, ou seja, a gente tem o histórico de todas as vias do município. E esse histórico, ele relata a extensão da via, se é corredor de ônibus, que intervenção tem que ser feita, quanto custa essa intervenção para fazer. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque o nosso orçamento, ele parece grande no primeiro momento, mas eu vou falar agora, depois vou responder um outro questionamento do outro vereador. O único valor que ele se tornou grande para esse ano de 2014 foi 25 milhões que o prefeito colocou para a obra da Jacopêssego. O resto, ele é aquele orçamento que a gente já conversou de 2013, que o meu antecessor conversou de 2012,
retirando os repasses federais, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o que acontece? Como que é o planejamento? Como que vai ser investido o dinheiro? Os 25 milhões desse orçamento vai ser na Jacopêssego. Nós vamos investir, a obra da Vila Galvão, ela é na ordem de 22 milhões, de 100% de repasse de recurso federal, a fundo perdido, ou seja, o governo não precisa financiar, não precisa devolver, o governo federal manda o dinheiro, o governo municipal faz a obra e a população tem o objeto. A mesma história na Minas Gerais, que é na ordem de 19 milhões e meio, também a fundo perdido. E esse valor grande, que soma os 370 milhões, que eu falo que são 265 milhões, eles são dessas duas obras que a gente na Secretaria de Obras internamente fala a gente chama dos piscinões do Cubas e do Moinho, e dos piscinões do Japonês e do Coxo, que são financiamentos que o município vai contrair, que neste momento em que estágio eles estão no orçamento, mas em que estágio está a arte da coisa? Nós estamos tirando as licenças ambientais, a diretora Mônica está capitaneando isso, estamos concebendo alguns projetos executivos para depois o prefeito tomar a decisão por onde startar essas obras. Então, o que acontece? O nosso orçamento, quem define ele é o governo, porque são obras rápidas, o governo já tem esse instrumento de decisão, que é o plano diretor de pavimentação, que lá diz o status da via, se é corredor, quanto custa, ele toma a decisão, a gente vai e executa. Eu tomei a liberdade de falar para os senhores que os nossos recursos, grande parte dos nossos recursos, são FEC, CID, CEFEM, FEP, porque são recursos que não podem ser prefeito, juntamente com o agente orçamentário, juntamente com a gestão de governo, olha, nós temos esses valores, vamos fazer essas pavimentações. Então, tirando essas obras que são eixo do prefeito, que é Jacopêssego, Vila Galvão, Minas Gerais, e as obras que a gente faz com os nossos clientes internos, que eu vou deixar para os nossos outros amigos secretários falar, que são o caso das obras da educação, as obras da habitação, são a linha mestra do governo. Mas eu nem quis falar neles porque eu só sou executor, eu sou contratado por eles para fazer, né? Então, o nosso orçamento ele é muito, não digo tímido, ele é muito simples nesse quesito. Então, o planejamento das obras são dessa maneira. Hoje, ele está destinado a isso. Então, grande parte dele está na Jacopêssego. Continuando. Com relação ao vereador Paulo Sérgio, eu acho que onde serão as obras, eu acho que com essa explanação do questionamento do vereador Jesus, a gente já falou um pouco do que são elas, né? Com relação ao que ele me falou, com essa questão da drenagem, se o vereador assim concordasse, eu ia pedir para no final o Edilson e o Ferreira tirar uma agenda com o vereador, levar ou o diretor ou o nosso responsável de drenagem fazer uma vistoria em campo, vereador, porque ali tem dois momentos, eu não sei, e aí a gente vai pesquisar isso e vai informar o senhor, se tiver interface com o corredor de ônibus, se estiver muito próximo da questão do corredor de ônibus, a gente tenta ver, a gente tem dispositivo para isso, para ver como o secretário Atílio cuidou as soluções de drenagem, se pega isso, se não a gente tenta. E aí, vereador, e para todos os vereadores que aqui estão, a Secretaria de Obras, ela não tem o poder de determinar as obras que vai fazer, ela tem o poder, pegando até um gancho do vereador, deixa eu ver aqui, dos requerimentos do Taninho da farmácia, ela não tem o poder de determinar o que vai fazer, ela tem o poder de verificar que há necessidade de fazer, quanto custa, e aí já está a assessoria do prefeito na secretaria, Ferreira e Edilson, eu falo muito isso, porque eles se unem com os vereadores, fazem a interface junto com o governo para mostrar a necessidade e a gente pleitear esse recurso, ora o recurso municipal, ora recurso federal. E na fala, quando eu for falar do questionamento do vereador, eu vou explicar o que está acontecendo com os requerimentos dele. Então, eu acho que a gente poderia tirar uma vistoria para encaminhar, né? Com relação ao que o vereador Novinho Brasil falou com relação a Minas Gerais, eu acho que a gente já conseguiu conversar sobre isso. A Joaquim Moreira, se não me falha a memória, aí depois a Mônica, se for isso eu peço para ela vir na plenária, isso é uma escola do Estado, que tem um muro, e tem umas casas em cima que pode romper e vir para a rua de baixo. Nós conhecemos bem o problema, nós desenvolvemos um projeto,
Por gentileza, garantir a fala do nosso nobre secretário aqui no plenário, que está um pouco alto o barulho, porque é uma pasta importante, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas dos moradores da cidade e também dos nobres vereadores. Por favor, secretário. Pois não. Com relação a Joaquim Moreira, tem uma escola estadual, esse muro deu um escorregamento que afetou no primeiro momento a escola. Eu, juntamente com o secretário de Educação, o secretário de Educação fez uma gestão, a parte da escola, o FNDE, que está fazendo. Nós orçamos. Eu gostaria, se o presidente assim permitisse, que o secretário adjunto participasse com a gente aqui. Você se importa, Arnaldo? Por favor. Até tinha consignado se você chegasse a participar com a gente, se não tiver, óbvio. Então, a gente no primeiro momento escreveu isso numa emenda, teve uma emenda estadual, essa emenda não foi para frente, não vingou esse convênio. Hoje, em que estágio que está isso? Nós sabemos quanto custa, temos projeto executivo, hoje é na ordem, acho que de 5 milhões, né? 5 milhões de reais para executar isso. Minha proposta com o vereador tirar uma agenda também para a gente apresentar esse projeto para o senhor é cobrado pela comunidade local, tirar uma agenda com o senhor, a gente vai até o senhor, ou o senhor vem até a secretaria para a gente apresentar esse projeto para o senhor, e aí a gente tentar se unir com o governo para pleitear verbas para a gente fazer alguma coisa. Nas nossas reuniões de governo, a gente sempre coloca, o governo sabe das necessidades, mas também vale aqui uma defesa, é como o nosso prefeito fala, a prefeitura é que nem a casa da gente, só que num tamanho maior. Queima o chuveiro, dá o vazamento na pia e o carro está quebrado. Eu tenho que escolher o que eu vou fazendo, né? E aí, lógico que a determinação da prioridade, se a gente se unir, a gente consegue fazer a prioridade de um jeito que atenda a todos, né? Com relação à ponte do Itaim, essa ponte, o prefeito até comentou isso, quando a gente fez a inauguração lá da Édipo e da Cordeirópolis, lá no Vilani, que é aquela da divisa que liga ao Itaim ali. Aquela ponte, ela é do governo do estado, ela é regida hoje, o CET opera. Ela teve um problema semana passada, que até falei com a Defesa Civil, que teve um problema lá, a Defesa Civil está interditando o trânsito, porque parece que ela está com um problema seríssimo lá. Eu até orientei o Paulo Vitor, que é o coordenador de Defesa Civil, para conversar com o nosso secretário de Transporte e Trânsito aqui. Por quê? Porque a atribuição daquela ponte, infelizmente, é do governo do estado. O município não pode, embora seja os munícipes de Guarulhos que usam aquela ponte efetivamente, mas é do governo do estado, a gente não pode pôr recurso ali. O prefeito explicou bem isso no dia da inauguração lá, ele está fazendo gestão com o governador sobre isso, mas agora, depois eu vou pedir para o Ferreira e o Edilson, eles nem sabiam disso, tentar ver em que estágio que está isso para dar os informes para os senhores. Eu pedi para o Paulo Vitor, junto com o secretário de Transporte e Trânsito, fazer uma gestão pesada com o CT São Paulo, porque a obra fatalmente sairá pelo CT São Paulo, para eles fazerem a revitalização da ponte. Hoje, mesmo que o prefeito pudesse, por força legal, fazer alguma coisa, ele não pode, a ponte é do estado. Mas quem está sendo prejudicado e prejudicado muito são os munícipes de Guarulhos ali. Aquela ponte, como o senhor bem falou, a parte de cá nós fizemos uma obra, uma revitalização, algumas ruas, e aquela ponte a gente não pôde mexer. Mas então eu vou pedir para eles verem como que está isso com o trânsito, como é que está o Paulo Vitor, para dar os informes aos senhores. Mas estamos fazendo uma pressão para que isso aconteça. Com relação ao que o vereador Guti perguntou, pois não. É o mesmo caso, é o mesmo caso. É o mesmo. Pois não. É verdade, perdão. Santo Afonso há um ano não, há quase 2 anos atrás, nós tivemos uma reunião lá, teve uma movimentação lá, antes de começar a obra da ecopista, né? Estava enchendo lá. O que acontece? Naquele momento, a gente percebeu que tinham 2 problemas ali. Um problema grave de manutenção, de limpeza de rede, de limpeza de boca de lobo, de bueiros. E tinha um problema que a drenagem que existia no momento, uma drenagem precária, ela estava com o sentido do fluxo d'água invertido. Nesse momento, tirou um encaminhamento, que a ProGuaru ia enfatizar a manutenção,
e eu venho conversado com o presidente Zé Luiz constantemente, ele está enfatizando essa manutenção, e que tinha que a Ecopistas mudar o caminhamento dessa drenagem. Nós fizemos os ofícios para a Ecopista, nós encaminhamentos, eles mudaram essa drenagem, o Zé Luiz está fazendo as questões de manutenção lá. Essa questão da empresa, o que acontece? Foi comentado na época lá para a gente, nós encaminhamos para a SDU na época, porque ali funciona assim, quem tem a relação com a empresa é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque é ela que gera as licenças de funcionamento no município. A gente pediu para eles encaminharem, pela fala do vereador, estou vendo que não foi encaminhado ainda a contento, já estou pedindo, o Ferreira já anotou que eu já vi, para a gente fazer uma gestão, quando tirar essa agenda com o senhor, com SDU e com o meu pessoal de drenagem, porque é o que o senhor falou, isso deve ser uma história antiga, mas não interessa, a população não pode sofrer, né? A gente tem que resolver tudo. E aí nós vamos fazer uma agenda junto com o SDU, com o senhor e com o meu pessoal de drenagem para ver o que a gente pode resolver. Porque talvez, quando a empresa se instalou na época, a legislação de drenagem, a legislação ambiental não era tão pesada como é hoje, porque é uma legislação nova, porque hoje uma empresa para se instalar, se ela tiver mais de 6 mil metros, ela tem que ter o reservatório de retenção dentro, mas a gente vai tentar usar alguma manobra para resolver o problema, porque não pode, em detrimento de uma empresa, a população ficar sofrendo. Então, vereador, vamos tirar essa agenda com o pessoal e vamos fazer essa gestão junto, porque, embora não seja um problema direto da secretaria, mas é um problema da prefeitura. E aqui nós somos a prefeitura, então nós temos que resolver todas as demandas que vocês colocam, independente de serem nossas ou não, nós vamos encaminhar junto, e vamos caminhar junto, ok? Pois não. Bom, com relação ao que o vereador Guti comentou, com relação às principais obras, eu acredito que pela explanação, e como ele mesmo falou, os outros vereadores já perguntaram, eu já expliquei, mas qualquer esclarecimento pontual, vereador, estamos à disposição para conversar e lhe passar mais detalhado, de muito bom tom, quando o senhor quiser ir na secretaria, falar com os diretores, com a nossa assessoria, é nossa obrigação atendê-lo, tá? Fique tranquilo. Com relação ao prédio locado, o que acontece? O prédio continua locado, né? A funcionalidade dele, nós todos aqui sabemos que ele tem algumas limitações, né? Como o vereador assim o sabe, só que nós temos algumas vitórias. Eu, lógico, que como falei aqui, estou pedindo, e o prefeito já me autorizou, se eu conseguir um local melhor para mim fazer a mudança da secretaria, mas o prefeito me deu uma tarefa que eu acho extremamente coerente. Falo assim, e fico assim muito confortável de ter essa fala, porque o duro é quando o seu chefe te dá uma ordem que você não acha coerente, você tem que fazer porque é seu chefe. Mas o que ele falou vai de encontro, e graças a Deus, tudo que ele fala vai muito de encontro ao que eu penso nos meus princípios técnicos. Ele me falou: Marco, você pode até mudar da secretaria, mas você não vai mudar enquanto não resolver o problema da enchente na porta da secretaria. Porque a secretaria sai e os munícipes ficam com a enchente? Não pode. E ele está correto, né? Então, o que nós fizemos? O corredor de ônibus é sabido aqui pelos senhores que está passando um corredor de ônibus que passa pela porta da secretaria, né? Foi uma queda de braço enorme com a MTU, com o governo do estado. Nós conseguimos consignar e colocamos no projeto aprovado do corredor da MTU a reservação, toda a adequação de drenagem que tem que ser feita na porta da secretaria. Então está no projeto deles, no projeto aprovado, não foi uma declaração, um termo de acordo, é no projeto deles aprovado. Por que eu falo que é no projeto deles aprovado? Porque se ele não executar o projeto que está aprovado pelo município, fica muito fácil do município agir. Com isso a gente entende que as questões de drenagem, elas serão sanadas. O segundo ponto que o prefeito me falou, você pode mudar. Condições básicas, que o aluguel seja igual ou menor, e que você vá para um prédio que, se você precisar de alguma adequação de reforma, que não saia dos cofres públicos, não saia do bolso dos munícipes. Ou seja, loque um prédio, faça uma negociação comercial via o Departamento de Controles Internos da Prefeitura, que é avocado à Secretaria de Governo, de tal forma que você vá para um prédio pronto, com o mesmo valor de aluguel. Eu acho que isso é plenitude, porque aí ninguém tem prejuízo. Enquanto isso não acontecer, vereador, são as condições ideais? Não são as condições ideais, mas acho que nenhum de nós aqui na vida tem uma condição ideal para tudo. A gente está sempre buscando mais. Só que mesmo assim, a Secretaria de Obras, ela vem realizando, ela vem executando. Hoje, estudando um pouco antes de vir para cá, eu percebi que grande parte do plano de governo que o prefeito determinou, a Secretaria de Obras já cumpriu. Então, nós estamos buscando isso, mas com essa coerência que eu acho fantástica, porque eu sair de lá e deixar enchente, eu
E ele ainda me deu essa determinação, eu gostei muito. Então, está caminhando desse jeito. E lógico, o senhor vai ser informado, porque o processo de mudança do prédio, ele é um processo público, né? Tudo tem que andar via processo. E controlado, hoje, graças a Deus, não é o secretário que fala com o proprietário do imóvel, que negocia aluguel. Hoje, é tudo feito pelos controles internos. Então, só chega para mim o seguinte, olha, a perícia do aluguel é essa. Ah, se cabe, faz. Se não cabe, não faz. A Secretaria de Obras só determina o layout, junto com o SESB, para colocar o funcionário na melhor posição, na ergonomia correta, na iluminação correta, no piso correto, no ar-condicionado correto, para não ter problema com a funcionalidade do trabalhador. É essa a única gestão que a Secretaria de Obras faz. Com relação às locações que o senhor perguntou, desde 2010, o DODM, que consumia a maior parte de equipamentos locados, foi para a Secretaria de Serviços Públicos. A Secretaria de Obras hoje não tem um automóvel locado. A gente usa aqueles automóveis que a gente chama de DTLO, que são os automóveis do DTI, né? Então, retro, empilhadeira, caminhão basculante, que talvez sejam os equipamentos que o senhor mencionou, hoje eles são consumidos pela Secretaria de Serviços Públicos, né? E nós não locamos, então precisa ver com eles, quando estiver na audiência, esse questionamento, para ele poder explicar detalhadamente para o senhor. O vereador Toninho da Farmácia, ele perguntou sobre umas questões dos ofícios deles, por que todo ofício dele a gente menciona que tem o projeto, mas não temos o recurso no momento para fazer. Ele tem bastante, assim, deu bastante sorte nos recursos, porque tem alguns que a gente responde que não temos nem o projeto. Então a gente vai e começa a fazer o projeto, que é atribuição nós, fazemos com o pessoal da casa. E a questão de recurso é porque o que eu expliquei anteriormente, é o governo que determina o que vai ser feito. Mas isso não quer dizer que não seja importante. Por exemplo, grande parte, depois aí, vereador, eu vou pedir também para o senhor tirar uma agenda com o Ferreira, com o Edilson e com a Mônica na secretaria, para ela explicar algumas coisas que a gente escreveu em convênio, porque uma das ruas que o senhor falou, a Nova Guataporanga, ela já está escrita num convênio para a gente tentar fazer. Então, às vezes, por essa nossa falta de proximidade, pode ser que esteja andando algumas coisas já via convênio, que o senhor não saiba. E também, evidente, o que não estiver andando, a gente se unir para fazer uma manobra, montar a estratégia da importância da rua para a gente pleitear junto essas verbas no governo. Mas eu gostaria que o senhor tirasse essa agenda com eles, porque a Nova Guataporanga é uma que está escrita no convênio, então ela tem uma probabilidade de sair muito rápido. As outras, o senhor leva a relação, a gente vai vendo como é que está. Pode ser que tenha mais alguma já escrita em convênio. Porque o que é que a gente faz? O que é que a gente fala de convênio? Que foi o que eu expliquei anteriormente, são emendas estaduais, emendas federais. Chegou isso, o banco de dados da secretaria levanta todas as demandas, e aí a gente concilia a demanda do período do vereador, mas para nós a gente concilia uma demanda técnica, problema de drenagem, se aquela rua fazenda ela não vai interferir na drenagem da outra, porque às vezes não adianta eu fazer uma rua que eu resolva a drenagem dela e afogo a outra. Então a gente faz todo esse complexo e orienta o governo, vamos pedir essas ruas. E essa Guataporanga foi feita. E vamos conversar das outras, porque aí também, quando o senhor for cobrado pelas lideranças nos mais, o senhor tem a fala para fazer. Então, o Ferreira e o Edilson estão na secretaria para isso, para dar essas informações aos senhores. Tá. Continuando rápido, que eu já recebi um recadinho aqui. O Vila Branca, do munícipe Maurício. O Vila Branca, o que acontece? Está em licitação, hoje está no DCC, a previsão de publicação da creche é por volta do dia 10 agora. Se tudo correr bem, no final do ano, comecinho do ano, nós estamos startando o início de obras, está em fase de licitação. O assessor do vereador Heleno, dos pontos de iluminação. Rapidamente, nós falamos... está comigo aqui no meu rascunho. Isso. Nós falamos, quando a gente falou do plano plurianual, na outra audiência, que nós temos uma meta, uma previsão, nós estamos perseguindo um prazo. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir fazer, mas é a nossa meta interna, que se a gente não estipular metas para a gente, fica difícil da gente tentar cumprir. Uma ampliação em 2014 de 3.500 pontos, 2015 4.500 pontos, 2016 5.500 pontos, e 2017 6.500 pontos. Bom, continuando. O presidente me perguntou sobre a questão do aumento do orçamento. Foi o que eu falei aqui para vocês. Eu não entendo que o orçamento não aumentou, com exceção dos 25 milhões destinados a Jacopêssego. Eu entendo que o nosso orçamento é grande,
por causa dessas duas obras da bacia do Moinho e do Coche, do Japonês, que são essas obras financiadas, que está nesse estágio que eu estou elaborando junto com Mônica, projeto executivo e licenças. A única mudança grande que teve foi os 25 milhões da Jacopêssio, que, como eu expliquei anteriormente para os senhores, são as metas, as determinações do prefeito com relação à Secretaria de Obras. Bom, continuo à disposição, espero que tenha respondido satisfatoriamente aos questionamentos, mas mesmo assim estou à disposição de todos para o que for necessário. Secretário Marco Antônio, agradecemos a presença do senhor. A gente percebe o preparo de um profissional com as respostas que ele dá. Então, o senhor está de parabéns pelo preparo em responder todas elas. Agradecer a presença do nosso nobre secretário adjunto, o senhor Arnaldo, a toda a equipe, que eu não vou aqui citar nenhum nome para não ser injusto de não falar o nome dos outros, e parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Obras. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada.